Oi pessoal, vamos falar sobre fotografia? Eu vou fazer mais uns 5 dicas falando sobre velocidade do obturador, uma temática que é tanto para iniciantes quanto para experimentados. Sempre tem dicas novas que podem acrescentar. A velocidade do obturador é algo muito básico na fotografia. Quando você está aprendendo, você aprender a fotometrar e fazer as misturas entre o obturador e a abertura do diafragma. Então vamos lá para a dica 1. Deixe a velocidade lenta. É uma forma de você brincar com a velocidade, é você brincar com a velocidade, deixar mais tempo aberto, e tudo isso que permite você a fazer com a fotografia. Claro que, regra geral, você vai deixar uma velocidade que não vai deixar a câmera tremer, ou que você vai ter uma imagem nítida, né? Mas eu acho que uma dica bacana é você procurar baixar a velocidade e fazer alguns efeitos com isso. Por exemplo, o panning, que é você acompanhar algum objeto e fazer ele borrar o fundo e ele ficar mais nítido, né? Eu acho que essa é uma brincadeira muito legal, que é usada em esporte, em ação em geral, né? Uma bicicleta passando, um carro passando, dá para brincar muito. Você pode deixar num tripé e fazer também fotos, por exemplo, de uma cachoeira e deixar aquele véu bonito. Também é uma forma legal para brincar com o diafragma com velocidades mais baixas. Então você pode deixar 1/30, 1/15, 1/8. São velocidades que você consegue brincar bastante com isso e já ter efeitos bastante interessantes, e daí você pode experimentar bastante, deixar velocidades mais tempo exposto ainda. Então fica uma dica aí para vocês brincarem com isso. Dica 2, deixe a velocidade alta. Então, outro extremo é você pensar em paralisar os objetos. Então, isso é um exercício interessante de você pensar e você experimentar qual a velocidade para você deixar os objetos fixos, né? Então, isso pode variar muito dependendo do que você vai fotografar. Por exemplo, um beija-flor batendo as asas, você vai precisar de velocidades próximas de 1/4000. Normalmente a velocidade mais alta da sua câmera, para você realmente paralisar esse objeto no ar. Então, quando você quer essa nitidez, é claro que você vai colocar quanto mais alta essa velocidade, melhor. Por exemplo, quando você está andando dentro de um carro, né, você vai deixar a velocidade acima de 1/250 para conseguir paralisar fotografando pela janela. Então, também pensar nisso quando você quer paralisar um objeto. Lembra que quanto mais alta a velocidade, mais chance você tem de conseguir mais nitidez. Quanto maior, né, menos tempo exposto, mais chance de você ter mais nitidez. Depois tem um certo ponto que a diferença é muito pequena, é praticamente imperceptível ao olho humano, mas lembrando que a velocidade 1/250 é 1 segundo dividido por 250, é o tempo que vai ficar exposto. Então, quanto maior esse número, menos tempo exposto, então menos chance de estar tremendo. Dica 3. Velocidade para não tremer. Então, pensando regra geral, você com a câmera na mão, o quanto você pode ter de velocidade para não tremer, por exemplo, num casamento, qual que é a velocidade mínima para você conseguir uma foto aceitavelmente nítida, né? Então, uma regra que você pode pensar como base, se você tem uma lente 60mm, um limite seria 1/60 numa câmera full frame. Isso é uma regra bem geral, assim, uma forma mais precisa, mas tem uma certa margem aí de erro. Mas uma forma mais precisa seria você experimentar o quanto você aguenta. Cada pessoa tem um jeito, uma firmeza. Depende do jeito que você está trabalhando. Obviamente, se você está num casamento virando a câmera com tudo para fotografar, você vai precisar de uma velocidade maior para paralisar se você está em movimento, ou você vai ter um blur, né, numa foto, um movimento. Então, se você consegue ter tempo de parar a câmera e apontar para o objeto e ter firmeza, você pode experimentar
Pega a sua 50mm, pega a sua 200mm, segura na mão e vai abaixando a velocidade, e depois você põe no computador e vê quando começa a ter um movimento que incomoda, até onde existe uma nitidez. Assim você tem uma noção de até onde você pode ir com a lente, com o equipamento que você está usando. Isso é uma forma legal. E de novo, voltando a velocidades altas, de colocar velocidades altas, que nem eu falei, se você está num casamento ou num lugar que você está se movimentando muito, fotojornalismo, e você quer paralisar o movimento, daí de preferência você vai ter que ter uma velocidade maior, porque a câmera você sempre vai estar jogando de um lado para o outro e isso tem mais chance de tremer a sua imagem. Dica 4, velocidade de sincronismo com flash e high sync. Na verdade aqui mais fatos, né? Mas o high sync talvez poderia ser uma dica, dependendo do flash que você tem. Velocidade de sincronismo é bom você saber que você tem um limite, né? Em geral, que é 200, 1/200, 1/250, e com isso você vai ter que determinar o seu diafragma também com uma certa limitação, porque a sua velocidade tem esse limite, né? Você não pode colocar velocidades maiores. E aí entra o high sync, que alguns flashes têm, que você não que você ganhe eternamente potência, né? Mas você consegue colocar velocidades no máximo de velocidade da sua câmera, colocar um sobe 4000, por exemplo, e usar seu flash, e assim você consegue colocar aberturas maiores e ter um desfoque bonito, um buquê bonito na sua foto, num retrato, por exemplo, externo, onde você está usando flash. Então, também vai uma dica, usar high sync e poder colocar velocidade com mais liberdade na sua câmera. Regra dos 500 seria a nossa quinta dica. Então, nesse caso, para foto de astrofotografia, né, de estrelas, é uma regra que os fotógrafos que gostam dessa modalidade usam como uma base, que é uma forma de você determinar que velocidade da câmera você vai usar para as estrelas não borrarem o céu, né? Como a Terra está em rotação, as estrelas vão borrando se você deixa muito tempo exposto, que às vezes pode ser um efeito quando você quer deixar realmente muita exposição, como a nossa primeira dica, e deixar as estrelas realmente desenharem no céu, dá efeitos muito legais. Mas quando você quiser a estrela, o pontinho ali, né? Aquela ideia dos pontos das estrelas mesmo num céu estrelado. Então a regra dos 500 pode te ajudar. Você vai fazer o seguinte, você vai pegar 500, esse número, e vai dividir pela distância focal da sua lente. Então, se ela é uma 17mm, uma grande angular, quer dizer, você quer pegar o céu como um todo, vai dar perto de 29 segundos. Você vai poder expor essa foto por cerca de 29 segundos para ter a sua imagem sem tremer, sem o movimento das estrelas, e ter aquele céu cheio de pontinhos e tal. E daí você vai compensar no ISO, o diafragma você vai deixar no mais aberto, o ISO alto o suficiente para você conseguir ter a exposição que você quiser, que normalmente vai ser perto de 1600, 3200 a partir daí. Então é isso, essas são as 5 dicas para velocidade do obturador. Dá para brincar muito com isso na sua fotografia, fotografem muito. Se curtiram, dá um like, compartilha, se inscreve no canal. Um forte abraço para você, tchau, tchau.